Também. Então, vou compartilhar a tela. A gente vai dar uma olhada em algumas ferramentas, conceitos, né, de como eu tenho construído essa questão do marketing, de crescimento do meu negócio. E depois eu quero abrir para ouvir vocês, tá? Então, enquanto eu vou apresentando as coisas aqui, seria legal vocês irem colocando em prática, mesmo que não seja a resposta já absoluta e desse momento, né, que vocês ainda precisem de um tempo maior para olhar e se aprofundar, vá fazendo esse exercício mental para que no final vocês tragam isso, né, na partilha, tirem dúvidas, tá? Então, a intenção é que seja bem prático mesmo e que vocês saiam daqui com clareza, né? De quem é você, o que você faz, né? Para quem você faz e como você pode começar a comunicar isso, tá? Então, deixa eu partilhar aqui. A qualquer momento que vocês quiserem me perguntar algo, vocês podem perguntar, tá? Agora vocês viram que a minha tela do Note não é nada mindful, tem trocentas abas abertas. Mas é assim que a gente funciona, é assim que a gente produz e a gente tem que ser gentil com os nossos padrões para crescer, né? Eu juro que eu tento ter menos abas abertas, mas enfim, a minha mente de macaco é muito curiosa. Bom, então para onde estamos caminhando, né? Nós vamos fazer um percurso aqui para que ao final dessa sessão você tenha clareza, né, de como você pode começar a comunicar o seu trabalho, como é que você pode começar a estruturar a sua presença digital. Porque a gente já sabia disso há algum tempo, né? Mas agora, durante a pandemia, a gente viu que esse é um bom caminho para a gente oferecer o nosso trabalho, né? Para a gente comunicar o nosso trabalho e para a gente criar a nossa sustentabilidade, né? A partir dessa nossa oferta e desse nosso servir, né? Então, eu vou fazer aqui uma pequena contextualização do Marketing Mindful, tá? Só para vocês entenderem assim um pouco da diferença do que a gente vai falar aqui, de como eu vou falar. Mas lá no meu canal do YouTube tem uma palestra lá, uma aula, né, sobre o que é o Marketing Mindful, como ele começa, os pilares e tudo mais. Então, vocês podem depois, quem tiver interesse, se aprofundar lá, tá? Eu vou falar um pouquinho de como você começar a fazer o seu e no final a gente abre aqui para essa troca e para vocês tirarem dúvidas, trazerem o projeto de vocês, enfim, para a gente ter algo mais direcionado, tá bom? Então, a primeira coisa, né? Quando eu falo assim, amanhã você vai começar a divulgar lá no seu Instagram, no seu Telegram, no seu e-mail, no YouTube, qualquer que seja a rede social que você decide estar, né? Qual é a sensação que vem, né? Quem quer falar aí? Quando eu falo, amanhã você vai estar numa live comigo lá no meu Insta. Qual é a sensação que vem? Quem gostaria de compartilhar aí com a gente a sensação? O que eu tenho... Diga, desculpe, pode falar. Quem está falando aí? Deixa eu ver. Bianca, tudo bem? Tudo, Bianca. Dá uma sensação de disposição e um pouco de ansiedade de como você vai ser recebido, como o seu conteúdo vai ser entendido, se vai ser entendido da maneira correta, que a intenção que nós tivemos, né? Como vai ser a leitura desse conteúdo. Sim, legal. E a Ana Paula falou do frio na barriga, né? E sim, também. Então, essas coisas são o que eu mais ouço, assim, né? De dificuldade de estar no Instagram.
Então, estresse, né, de ter que fazer pela maneira que as pessoas falam que a gente tem que fazer, o volume de coisas, né, o que a gente tem que falar, esse checklist de preparo, né, de tudo que você tem que fazer para estar lá, né. Ansiedade, então é um pouco, né, será que vou ser julgada, né, será que isso vai dar resultado, o que será que vão pensar, como é que, né, para onde isso vai caminhar. Dúvida, eu não sei o que falar, né? A minha mensagem não é importante, já tem um monte de gente falando sobre isso, né? Confusão mental, então quando as pessoas falam para você, defina o seu nicho, né? Nós profissionais que lidamos com pessoas, né? Acolhimento humano, cuidado humano, não defina o seu nicho é qual? É a ansiedade. Aí você só pode falar de ansiedade no seu Insta. E qual é a sua persona? É mulher de não sei quantos anos que tem problema com ansiedade. Aí você só pode criar conteúdo para aquilo, né? E aquilo vai te deixando numa angústia interna de, não, mas eu não quero falar só disso, eu quero falar de outra coisa, eu quero falar de tal coisa, né? E aí você vai ficando nessa confusão, né? Chega muito esse caso, assim, para as mentorias, né? Pulando de nicho em nicho e não conseguindo se ancorar numa mensagem, construir, né, um posicionamento, uma força, né? Então, essa confusão mental é muito comum. O cansaço, né? Porque as pessoas te falam, faça pelo menos 3 posts por dia, faça pelo menos 20 stories, faça live, faça enquete, faça não sei o quê, né? Chega um momento que você... E fora isso, você tem que fazer todas as outras coisas, né? Da gestão do seu negócio e inclusive os atendimentos. Então, cansaço é muito presente. Autocrítica, né? Será que o que eu estou falando é certo? Não está dando certo. E aí a nossa métrica, né? Só teve uma curtida, então não está bom o meu trabalho, né? E aí você vai para a comparação, então se comparando com as pessoas, se comparando com quem tem mais seguidores, com quem está com mais curtida, com quem tem mais visualização, né? E essa sensação de insuficiência, né? Não, meu trabalho não é bom, eu preciso fazer mais um curso, né? Nós, psicólogos, adoramos fazer mais um curso. E daí, quando a gente entra nesse ciclo de comparação, então nem se fala, né? E aí, ontem eu fiquei, né, quando eu estava preparando aqui essa conversa, eu falei, nossa, isso é como uma lombalgia, é como uma fibromialgia, aí eu coloquei marketingalgia, né? A gente entra nessa dor do marketing, né? E tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando como alguém que já teve muito, né? Já teve mais e que já foi dominada por isso, encontrou caminhos para lidar de uma maneira melhor e mais saudável, mais que aquela história, né? Atenção plena a todo momento, porque se eu não cuidar e não estiver atenta, eu caio aqui de novo nessa armadilha. Então, é por isso que mindfulness, né, faz parte aí dessa metodologia que eu vou compartilhar com vocês. Então, a questão é, se você não quer se sentir assim fazendo o seu marketing, e se você não quer colaborar com isso, se você não quer ser conivente com isso, porque é isso que o marketing, que eu brinco que é o marketing mundano, né, faz. Então, promover o consumo, né, do impulso, promove ansiedade, sensação de escassez, eu preciso mais, né? E, enfim, é um marketing manipulador e que leva para o consumo, né? Fala de números, como se a gente, né, ainda nesse momento que a gente está olhando, está na nossa cara, que o que a gente precisa cuidar é do planeta, é da saúde, é das relações, né? Ainda tem muita gente falando que você tem que lotar sua agenda, olhar para os seus números, aumentar seu faturamento, triplicar, quadriplicar, né? E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que olhar para os números, mas o número é um dos elementos do nosso crescimento, ele não é o único, né? E por a gente se nortear só pelos números, a gente chegou onde a gente chegou. Então, para a gente não se sentir assim e para a gente não ser conivente com isso, a gente precisa mudar a nossa maneira de fazer marketing. E é esse o grande chamado do marketing mindful, né?
Eu falo dessa questão da palavra, da gentileza, da compaixão e da oferta realmente de solução para as pessoas, né? Mas tem uma voz aqui, uma vontade, um propósito, né, muito grande de que a gente utilize a nossa rede social, a nossa presença digital como um ativismo para a transformação social. A gente precisa fazer alguma coisa. E todos nós aqui estamos envolvidos em alguma questão relevante para isso, né? Instrutor de mindfulness, instrutora de yoga, psicóloga, né? Formador de instrutores. Então, é o nosso papel assumir, né, esse ativismo através da nossa rede. Então, por isso surge o Marketing Mindful, né, para dar conta de trazer uma maneira mais saudável para a gente fazer e de dar conta da gente também promover consciência, saúde e bem-estar através da nossa mensagem e da nossa comunicação. O que não é marketing mindful? Não é um marketing sem metas e sem objetivos. Então, como eu disse, né, você precisa saber para onde você vai, até para você conseguir mensurar, né, se você está crescendo ou não, se você está alcançando os seus objetivos. Né? Não é um marketing de manipulação e de convencimento, então a gente abre mão dessas estratégias, dessa linguagem para construir os nossos resultados. E não é um marketing pessoal, né? Apesar de ser ancorado nessa autenticidade, nessa autocompaixão, nesse autocuidado, é um marketing para o seu negócio, para o seu trabalho, tá? Envolve, claro, os nossos valores pessoais, né? Nossos objetivos, o nosso propósito, mas não é um marketing pessoal. E aqui a gente já quebra um dos empecilhos da gente estar nas redes sociais, que é associar estar nas redes sociais como autopromoção, né? Então a gente olha para o nosso negócio, para o nosso propósito e para o bem que ele oferece para as pessoas. E o que ele é, né? Ele é ético acima de tudo, né? É eficiente porque se você tem um planejamento, um objetivo, uma meta, define a sua mensagem, para quem você fala, para onde você quer ir, você tem resultados, né? É fiel aos seus valores, você segue, né, o que você sente, é coerente com aquilo que você promove através do seu trabalho. Gera valor para todos os envolvidos, então você ganha, as pessoas ganham, a sociedade ganha, né, o seu negócio ganha. Assume um papel ativo na transformação social, não é tóxico para quem recebe a mensagem e não é estressante para quem faz. E aí, trazendo um pouquinho, né, desse olhar do mindfulness, né? Então, o que o mindfulness oferece para a gente, né? Os benefícios que a gente vê por aí, né? Nos estudos e nas comunicações que a gente vê. Então, a redução do estresse, a gestão emocional, fortalecimento do sistema imunológico, maior clareza na tomada de decisão, e um caminho para uma vida mais significativa e genuinamente feliz, né? E aí a gente cultivando esse estado de presença, né, que ancora a gente nesses benefícios, a gente consegue fazer um marketing de uma outra forma. Então, o marketing é um conjunto de estratégias, né, que quer atender a necessidade das pessoas e quer te ajudar a crescer o seu trabalho, fortalecer o seu trabalho, o seu negócio, né? E o mindfulness é esse estado de presença, né, que nos traz toda essa abertura e essa possibilidade de se relacionar com o nosso negócio, com as pessoas, de um outro lugar, né? E aí, o que isso traz de bom quando você fala de trazer o marketing mindful para o seu negócio, para o seu marketing, né? Então, clareza na formulação de metas, você não fica nessa ilusão, né, do externo que te atrapalha ao invés de te ajudar. Você tem que ter X seguidores, você tem que faturar X por mês, você tem que fazer não sei quantos lançamentos, você tem que lotar a sua agenda primeiro antes de fazer lançamento. Então, a gente parar de seguir essas ideias que só estão levando a gente para o adoecimento, para o
o estresse, para a ansiedade. Então, qual é a sua meta? O que você quer para a sua vida? Quanto você quer faturar por mês? E o quanto você quer trabalhar para que esse faturamento aconteça? Quais são os serviços que te ajudam a construir esse faturamento conciliando, né, o quanto você quer faturar e o quanto você quer trabalhar, né? Então, a gente vai trazendo essa consciência ao invés de cair nesse ciclo, né, de números, 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 que faz você se perder do que você realmente quer para a sua vida. E aí também já vem isso, né, do alinhamento com os objetivos de vida e negócios. Então, quando a gente trabalha aqui na mentoria, seja de marketing, seja integral, a gente está com esse olhar o tempo todo, né? Quem sou eu no meu modelo de negócio? Quem sou eu no meu planejamento de marketing? Eu estou me vendo lá? Estou me respeitando, me acolhendo? Estou construindo o ritmo de vida que eu quero viver, né, com tudo isso? Construir uma marca forte, né? Então, se vocês perguntarem para qualquer pessoa que já fez a mentoria comigo ou que segue o meu Instagram, né? Tem uma coerência muito grande do que eles falam de percepção, né? Do que eu ofereço, de como construo o trabalho, de como comunico. Então, é algo que você constrói, né? Que tem raízes, né? É consistente. E tudo isso é a partir de você confiar e viver os seus valores, o seu propósito, né? A imagem da marca ligada aos valores éticos e transformação social, a clareza de posicionamento, né? Então, eu estou desde 2015 falando disso, né? Por mais que eu estude o marketing tradicional, vou tirar o mundano e colocar o tradicional. Por mais que eu estude o marketing tradicional, fórmula de lançamento, estou em comunidade de estrategistas digitais, né? Eu estou lá para aprender estratégias de marketing e traduzir para como eu uso isso no meu trabalho de uma forma mais saudável e coerente com o que eu acredito e tenho dito desde 2015. Então, eu não mudo a minha opinião por conta de moda, né, do que está acontecendo, ou do que vai aumentar o resultado ou não, né? E tem uma questão aqui que é muito importante quando a gente fala de crescimento, né, do negócio, que é a blindagem, né? A blindagem do seu diferencial. Então, eu não acredito em concorrência, né? Eu faço um trabalho aí para a gente pensar em comunidade, em colaboração. Então, eu faço live com outros instrutores de Mindfulness lá no meu Instagram, né? Eu estou em grupos de instrutores de Mindfulness, onde a gente tem um clube de meditação, né? Então, eu não acredito na concorrência mais. Eu acredito na colaboração, no trabalho junto, né? Mas de qualquer forma, você tem que criar esse seu diferencial. As pessoas têm que saber a sua visão de mundo de uma maneira clara, né? Porque é assim que elas se conectam com o seu trabalho. Então, muitos de vocês estão aqui querendo saber sobre essa visão de como você comunica o seu trabalho, porque alguma coisa que eu disse é diferente do que estão dizendo por aí para você fazer e isso te chamou a atenção, né? Então, é isso que você tem que fazer com o seu propósito, a sua mensagem, a sua maneira de ver o mundo, né? Porque as pessoas vão se conectar com isso e não com o serviço ou o trabalho em si, né? Mentoria de marketing tem um monte por aí, cursos de mindfulness tem um monte por aí, psicoterapia tem um monte por aí. Qual é a sua maneira de oferecer isso para o mundo? É isso que vai fazer com que as pessoas cheguem até você. Então, de uma maneira geral, né, o que é o marketing mindful, né, e quais os objetivos? Então, é um marketing fundamentado em estratégias de marketing enquanto ciência, né, e não de oba-oba, sensacionalismo, e apegado a só números e resultados, né? É fundamentado na educação em valores, né? É fundamentado no mindfulness e também na teoria U, quando a gente fala dessa importância da gente estar ativo na transformação social, né?
O objetivo é impulsionar os resultados do negócio, utilizando estratégias de forma ética, compassiva e orientada para a transformação. E aí, como podemos começar, né? Então, quando a gente fala de estresse, de ansiedade, de confusão mental, né? Você precisa organizar a sua mente, você precisa organizar o seu negócio, para que você possa comunicar isso para as pessoas com coerência, com consistência e trazendo bons resultados. Quando eu digo consistência, aqui também está a sua autopercepção do que é saudável para você. Então, estão te dizendo para estar todos os dias, no mínimo 3 postagens. Isso para você não é uma realidade? Te cansa, te estressa, te deixa ansiosa? Não vai nessa onda, porque senão você não vai criar consistência. Você vai começar, aí você faz a primeira semana, a segunda semana você já está exausta, já pegou birra daquilo, rechaço, não quer mais, né? Então, como é que você se inspira e se motiva para estar lá criando consistência? Entendendo qual é o ritmo que é saudável para você. Ah, para mim é saudável estar 3 vezes por semana, um post por dia, né? Esquece o que os outros estão dizendo, se ancora nisso. Porque se você se ancorar, criar consistência, os resultados vão começar a acontecer e você vai se motivar a estar mais, né? Quando você receber uma mensagem de uma pessoa que o seu post tocou, transformou o dia dela, você vai se sentir motivado de passar de 3 vezes por semana para 4. E depois assim por diante. Até você criar um fluxo, né, de presença digital que vai aumentando o seu... tanto a sua consistência no sentido de promover mais a sua presença digital, o seu posicionamento, a sua mensagem, quanto de você trazer resultados para você, né? É bem importante a gente começar com esse autoacolhimento. Ah, o que engaja é live, mas eu não me sinto bem fazendo live, então não faça agora, né? Comece escrevendo, sinta mais confiança na sua mensagem, vai sentindo como isso flui. Aí começa fazendo um videozinho gravado de 1 minuto e depois, assim, você vai crescendo, né? Saudavelmente, sem esforço, né? E aqui está mais uma atitude mindfulness, né? Do não esforço. Como é que eu estou aqui fluindo, né? Com isso. E aí, para a gente começar essa clareza mental, né? E organizar a nossa casa, a gente começa com essa conexão com o propósito. Não dá para você criar uma presença digital, né? Ou um posicionamento coerente e consistente sem você estar conectada com o que te move. E o que te move é o seu Ikigai, é o seu propósito, né? Eu não sei se todos conhecem essa ferramenta, né? Eu vou passar brevemente só para a gente ter uma ideia desse percurso e depois vocês se aprofundam nisso, né? Alguns de vocês já devem conhecer, mas é esse ponto que a gente precisa encontrar para ter a motivação necessária de fazer o que é preciso fazer para que o nosso trabalho cresça, né? Então, o que você ama fazer, né? Essas perguntas que você vai respondendo. O que você ama fazer? O que o mundo precisa? O que eu posso fazer, né? E ser pago por isso, ser paga por isso. E o que eu faço bem feito? E aí a gente vai entendendo que o que você ama fazer e o mundo precisa é a sua missão. O que o mundo precisa e você pode ser pago para fazer é a sua vocação. O que você pode ser pago para fazer e você faz bem feito é a sua profissão. O que você faz bem feito e você ama fazer é a sua paixão. Mas se a gente vive só da paixão, você fica satisfeito, mas falta alguma coisa. Se você vive só da missão, né? Você tem prazer, tem plenitude, mas não tem a sustentabilidade para a sua vida. Se você vive só da sua vocação, né?
você tem aquela motivação, você se sente completo, né? Mas com aquele sentimento de incerteza. Será que é esse meu caminho? Está faltando alguma coisa aqui, né? E se você vive da sua profissão, você está confortável porque você tem uma sustentabilidade, uma pseudo-segurança, né? Hoje a gente pode dizer isso com muito mais convicção, né? Mas tem aquela sensação de vazio, né? Nossa, tá faltando alguma coisa, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Então, o que a gente precisa fazer para essa sensação de realização, de plenitude, né? E de satisfação também de trazer a saúde financeira, a nossa sustentabilidade, né? Juntar todas essas coisas aqui, tá? Então, depois vocês podem fazer, quem nunca fez, quem já fez, experimenta o olhar de principiante, né? Experimente o olhar de principiante de refazer. Cada dia somos outra pessoa e como a gente vai para uma próxima ferramenta, talvez seja legal você revisitar essas perguntas, né? E aqui você chegando no seu propósito, fica muito, muito mais fácil você entender qual é a sua proposta de valor, para quem é a sua proposta de valor, né? E qual é o seu papel no mundo e como você pode fazer o seu trabalho crescer com saúde, com bem-estar e com felicidade, né? Sem ser uma coisa pesada, estressante, aquela luta todo dia. E para isso a gente usa essa ferramenta aqui, né? Para modelar o nosso negócio em uma estrutura que contemple, né? Tudo que a gente busca através da nossa atuação profissional. Então, eu quero convidar vocês agora, né? Para pegar a folha de papel que vocês têm aí, e enquanto eu vou falando de cada um desses blocos, né, vocês vão preenchendo, tá? Não se preocupem, tem que ser perfeito agora, tem que ser certo, né, agora, tem que ser muito bem definido. Não, né? Permita-se nesse momento preencher com o que vem, né? E depois você olha para isso com mais racionalidade. Aliás, esse é um outro convite que eu faço para vocês, né? Quando for construir o seu modelo de negócio, né, rever, refazer, ou o seu planejamento de marketing, permita-se sentir mais, né? Então, permita que a mente racional esteja mais solta, mais livre, mais aberta, para se conectar com o que você está sentindo, no que você está construindo, tá? Deixa eu diminuir isso aqui para eu... Deixa eu ver aqui. Acho que tem uma pergunta, só um minutinho. Só um comentário da Maria falando que receia a exposição e a falta de controle, perda da qualidade, né? Então, Maria, esse é um mapa, né? É um mapa que a gente vai construir para nortear as nossas ações e para que a gente não fique com essa sensação, né, de se perder, a gente se ancora, né, no que a gente está construindo de uma maneira mais saudável. Deixa eu botar aqui. Pronto, agora eu estou vendo tudo. Então, aqui, essa é uma ferramenta, né, de implementação, na verdade, de ideias. A gente tem o Canvas, né, de modelo de negócio, alguns de vocês devem conhecer. E o Canvas de modelo de negócio, ele também é muito bom para a gente pensar o nosso negócio como um todo, né, como um plano de negócio em uma folha, né? Mas ele não impulsiona a gente para a ação, né? Ele fica um pouco na teoria. Então, esse modelo aqui foi desenvolvido a partir do Canvas de modelo de negócio, mas para que a gente já tenha um contato maior na prática, né? Como é que a gente coloca o nosso modelo de negócio para o mundo, né? Uma forma de trazer mais clareza para a implementação. Então, se vocês olharem isso na internet, né, tem diversos vídeos, enfim, tutoriais de como você preenche o Lean Canvas.
E assim como o Canvas de modelo de negócio, eles falam para começar pelo segmento de cliente. Mas eu não vejo sentido nisso, né? Então, vou dizer para vocês o meu ponto de vista, como eu construo, e depois vocês podem fazer a maneira que faz sentido para vocês. Por que que não faz sentido para mim começar pelo segmento de cliente? Se eu não tenho clareza, né, do problema que eu resolvo, e aí já olhando para o meu propósito, né, o que realmente me chama, o que me motiva, o que eu tenho habilidade, né? Se eu não tenho clareza do problema que eu resolvo, como é que eu vou saber para que público eu ofereço? Então, primeiro eu me conecto com o meu propósito, com as minhas habilidades, com aquilo que é gostoso para mim, né? Resolver. Entendo o problema que eu quero resolver, para depois eu pensar, né, para quem eu resolvo. Então, olhando para você, para o seu propósito e pensando, né, nessa coisa de propósito também de uma maneira muito desmistificada, né? O propósito ele é fluido. Nesse momento você tem a intenção, né, de direcionar o seu propósito, já quando a gente está trazendo para o negócio, né? Para uma área, para um segmento de público, um problema, né? Daqui a pouco ele vai se expandindo, ou ele vai para um outro, ou vai agregando, né? Então, não fique nessa coisa de, eu não me conectei com o meu propósito, o que que eu faço? Então, como é que a gente se conecta com o nosso propósito de uma maneira muito prática, né? Olha pela janela, olha para o mundo, olha para as coisas que estão acontecendo agora. O que te chama? O que te chama a atenção? Quando você olha para aquilo, te dá uma indignação, você fala, meu, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver esse negócio. Ou alguém tem que fazer alguma coisa para resolver isso, né? Geralmente a gente começa com esse pensamento, como assim ninguém fez nada? Tá, e eu, né? Eu aqui, nas minhas habilidades, nos meus conhecimentos, né? Na minha profissão, como eu posso transformar isso? Então, esse é um grande sinal do seu propósito, do seu chamado. E aí, olhando para a janela, né, para os problemas que você está vendo e para o que você quer resolver, você quer assumir essa causa, né, e fazer algo para que isso se resolva, quais são os problemas, né? Então, nesse campo 1, coloque 3 problemas. Talvez você possa olhar para o público que você já atende, né? As pessoas que você já atende, o olhar que você já tem, né? Sobre a sua atuação em mindfulness, em yoga, ou qualquer outra coisa que você faça, na psicoterapia, né? Então, mesmo nós, psicólogos, que temos uma diversidade de casos, né? Que a gente atende, você tem algo que te chama mais atenção, que você gosta mais de estudar, que você está um tempo maior envolvida e curiosa, querendo saber mais, aprender novas ferramentas, novas maneiras de lidar com aquilo, de solucionar aquele problema, né? Então, olhando para isso, liste 3 problemas. Tá? E daí o próximo bloco é esse segmento de cliente. Então, para quem você resolve? Qual é o público, né? Então, eu vou trazendo aqui alguns exemplos né? E aqui a gente já vai quebrando esse padrão, né? De você definir o seu negócio numa coisa só. Você precisa escolher um nicho, senão o seu trabalho nunca vai crescer. Tudo isso é blá, blá, blá. Você precisa se conectar com você e com o que você está querendo oferecer para o mundo. É isso que vai fazer o seu trabalho crescer. Então, já me disseram muitas vezes que eu tinha que escolher ou mentoria ou mindfulness, né? Não, né? Eu já sofri muito com isso, eu já tentei muito separar isso, e que bom que eu me permiti me ouvir, e hoje mindfulness e mentoria estão juntos no meu modelo de negócio. E quando eu faço um planejamento de marketing, eu incluo tudo isso, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho meditação para mulheres ocupadas, que é o que eu tenho trabalhado ultimamente, que é o mindfulness, né? Então, qual é o problema que eu resolvo aqui? A mulher que é empreendedora, que é líder e que não tem tempo para parar para meditar, ou ela está se contando essa história, né? Que ela não tem tempo para meditar, né? Então, qual é o problema que eu resolvo? É criar um tempo, né? Mostrar estratégias para essa mulher
né? Criar um tempo na agenda para que ela esteja lá praticando. Como é que eu faço isso, né? Então a gente vai se desenvolvendo aqui nesse processo. Então, trazendo aqui para a mentoria, né? Qual é a dificuldade? Qual é o problema que as pessoas que eu atendo têm? Então, dificuldade de consolidar o trabalho como terapeuta, como instrutor de mindfulness, como psicólogo, dificuldade de organizar a atuação profissional em um modelo de negócio que seja fluido, harmônico com a vida pessoal, né? Dificuldade de encontrar um direcionamento que compreenda o ritmo e a linguagem dessas pessoas enquanto cuidadores, enquanto acolhedores, né? Então, esses são os problemas. E olhando aí para a sua atuação, né, como instrutor de mindfulness, de yoga, psicóloga, e qual outra coisa você faça, quais são os 3 problemas que você identifica, né? E daí, dentro desse bloquinho 1, você também vai listar algumas soluções, né? Como é que você pode, quais são as soluções que você pode oferecer para essa pessoa para resolver esse problema agora, né? Então, por exemplo, problema, mulher que é empreendedora, é líder, não tem tempo para meditar. Uma das coisas, tem uma live lá no Instagram toda terça-feira, meio-dia, que é a hora do almoço, onde ela pode, né, pelo menos ouvir o que eu estou falando e começar a se sensibilizar com essa possibilidade, né, de se dar um momento de autocuidado, tá? Então, a gente vai listar aqui nesse 1 também como é que você pode resolver esse problema agora. E aí você pode colocar 3, 4, o que você pensar, o que vier à mente, tá? Depois a gente vai para o segmento de cliente, tá? Então, aqui, por exemplo, na mentoria, o segmento de cliente são os terapeutas, psicólogos, coaches, instrutores de mindfulness, instrutores de yoga, já veio personal trainer, né? Então, por isso que eu coloco profissionais da área da saúde e do bem-estar. É esse o público que eu quero trabalhar. Então, você não precisa, né? Como a gente vê, você precisa definir um único público. Já também me falaram isso. Não, você tem que falar só para psicólogos. E aí, quando você faz mentoria só para psicólogos, não pode ser escritório do futuro, tem que ser consultório do futuro, né? Então veja como esses blá blá blás externos vai te tirando do seu centro, do seu eixo, daquilo que você quer construir. Não, eu não quero ser consultório do futuro, e eu não quero falar só com psicólogos. Eu quero ter uma experiência mais ampla de aprendizado para mim, para que eu possa também oferecer uma visão mais ampla para as pessoas que vêm fazer a mentoria, né? Então, o que estão te dizendo para você fazer que, ao invés de te ajudar a crescer, está te empacando, te confundindo? Esquece isso. Olha para você, para o seu coração, tá? O que você está sendo chamado a fazer e para quem, né? A G, Be Mindful, precisa sair. Tudo bem, tranquilo, sem problema, tá? Então, qual é o segmento de cliente, tá? Então, aqui para mentoria, psicólogos, terapeutas, instrutores de mindfulness, já veio personal trainer, já veio professor de inglês, né? Então, você ancora o seu trabalho em uma mensagem e deixa ele chegar, né, para quem pode se beneficiar disso, tá? A mesma coisa para o mindfulness, né? Eu tenho o público que é a mulher ocupada que está vindo para se permitir esse momento de autocuidado, mas tem o programa de mindfulness que vem homens, né? Que vem mulheres que não trabalham, não empreendem, né? Tem empresas. Então, que a gente possa entender o modelo de negócio, a gente tem que entender esse diferencial, né, gente? O que estão dizendo aí sobre nicho, sobre coisa de quem vive de curso online. Não é o nosso caso aqui. O nosso modelo de negócio, ele abrange um negócio, né? Então, pense, por exemplo, vou tentar trazer um exemplo aqui dentro do nosso contexto, né? Pense o Buda Spa,
né? O Buda Spa, ele oferece um monte de coisas lá, um monte de serviço, né? Vários públicos. Então, esse é o modelo de negócio, né? Então, dentro do seu modelo de negócio, tem um problema que você resolve, tem um segmento de cliente que pode não ser único, tá? Mas aí, quando você pensa numa comunicação mais assertiva, né? Então, meditação para mulheres ocupadas, aí sim eu pensar na característica dessa mulher e como é que eu converso com ela. E aí vai para o meu plano de marketing, para o meu objetivo de marketing, tá? Então a gente precisa diferenciar isso. Aqui a gente está construindo a sua clareza do seu modelo de negócio. E aí depois, quando você vai para o marketing, você vai fazendo campanhas para você trabalhar cada um dos seus serviços e cada um do seu público, né? Cada um dos públicos específicos, tá? Então, segmento de cliente. E daí a gente vai para a proposta de valor. E na proposta de valor, a gente descreve esse problema que a gente resolve, né? Então, por exemplo, a minha proposta de valor quando vem para a mentoria ajuda psicólogos e terapeutas e profissionais da saúde a construírem um negócio próspero e um estilo de vida livre, a partir da metodologia, né, de vida e negócios, uma metodologia integrativa de vida e negócios, tá? Depois que você escreveu a sua proposta de valor, deixa eu ver que tem mais uma mensaginha dessa pergunta. Exatamente, a Juliana está falando, né? Eu privaria muitas pessoas de ter essa experiência agora se fosse consultório e não escritório. Essa é a ideia, tá, gente? Não limite o potencial do seu trabalho, não limite o potencial da sua mensagem, né? Você entendendo o seu propósito e a sua proposta de valor, esse é o seu nicho. Faça disso o seu nicho, né? E não um público ou um único diagnóstico ou, enfim, né? O seu nicho é a sua proposta de valor, é a sua mensagem, que eu também gosto de chamar de mantra, né? Qual é o seu mantra? Então, aqui é vida pessoal e profissional mais integrada, saudável e genuinamente feliz. Eu posso promover isso através do Mindfulness, eu posso promover isso através da mentoria, né? Então, a sua proposta de valor, ela é única no sentido de que a sua missão, aquilo que você tem vontade de oferecer para o mundo, né? Mas ela pode estar em vários serviços que você vai criando, né? Bom, e aí a gente vem para essa questão da proposta de valor, então descreva a sua proposta de valor, o que é, e a proposta de valor tem a ver com a transformação, né, que você oferece para as pessoas, né? E depois você vem para a solução em si, né? E a solução ela está ligada com a questão do serviço. Então, qual é a solução que eu ofereço, né? Uma mentoria onde a pessoa consiga desenhar o estilo de vida, o valor de faturamento que ela quer, que é ideal para ela, e os serviços que ela vai oferecer para chegar nesse valor, né? É pensar esse modelo de negócio dentro desse conceito de vida e negócios integrado de uma maneira saudável, né? Com muito bem-estar, com muita autocompaixão e com muita oferta de valor. Então, o tempo todo aqui eu estou falando de como a sua mensagem, como o seu trabalho transforma o mundo. E quando eu faço isso, eu estou fazendo você se conectar com o que você já tem, com o seu potencial. Eu não estou trazendo para você uma sensação de insuficiência, de escassez, de que você tem que competir, que você tem que convencer, porque todas essas estratégias te enfraquecem, né? Te tampa os olhos, né? De enxergar o valor do que você faz. Então, essa é a solução, é a mentoria que traz essa integração, né? No Mindfulness, eu também vou trazendo um olhar, né, de florescimento humano, de cultivo de saúde, né? Então, eu não estou o tempo todo falando do estresse, falando da ansiedade, e não é uma crítica, é só uma escolha, né? Algumas pessoas trabalham o Mindfulness com uma vertente bem de saúde,
então focado na ansiedade, na depressão, no estresse, o que também é muito eficaz e eficiente, muitas pessoas se conectam com isso. Então, é entender como é que a gente se sente autêntico, né? E aí também você já quebra um outro bloqueio, que é a síndrome do impostor. Eu não estou falando de algo que eu estou me forçando a falar, estou falando de algo que é gostoso, é natural, né? Eu gosto de trabalhar o mindfulness nessa perspectiva de florescimento, de saúde, de cultivar felicidade genuína, né? Então, como é que você traz isso na sua solução, tá? Então, olhando para o seu trabalho e olhando essa lista de solução que você já colocou aqui, de possibilidades de solução, escolha uma, duas, três no máximo, né? Para que a sua comunicação fique mais assertiva, tá? Aí a gente vai para os canais, né? Então, quais são os canais que eu ofereço esse trabalho? Então, hoje nós estamos num momento de isolamento, né? Algumas pessoas estão trabalhando presencial, bem poucas, mas eu tenho alguns profissionais que estão trabalhando, né? Mas a maioria está no online. Né? E esse é um futuro que pode ficar, né? Porque é um futuro que pode começar agora, né? Porque muitas pessoas e muitos psicólogos, inclusive, tinham essa crença, né? Essa dificuldade de trabalhar o digital, trabalhar online, e que agora estão fazendo isso. Né? Então, isso é uma coisa que vai continuar. E pensando no seu negócio agora e para o futuro, quais são os canais que você quer entregar, né, esse serviço para as pessoas? Então, defina aqui os seus canais. E depois a gente vai para as fontes de receitas. Então, as fontes de receitas têm a ver com a solução. Então, a partir dessa solução que você colocou, né, ou dessas soluções, quais são as fontes de receita? Então, é curso, é um curso online, é atendimento, é consultoria, tá? Então, coloque aí as suas fontes de receita. Eu gosto, nessa fonte de receita, a gente já fazer um treino de receita direta e receita indireta, né? Então, receita direta é a pessoa pagar para você pelo seu serviço. E a receita indireta é, por exemplo, você fazer uma palestra gratuita numa empresa sobre mindfulness, onde as pessoas podem vir para o seu programa de mindfulness ou para o seu atendimento individual, né? Receita indireta também é um e-book, então você pode fazer um e-book que é gratuito, mas as pessoas vão tomar contato com o seu trabalho, como você fala, como você faz, né? E aí no final do e-book você já oferece, né, esse próximo passo para a pessoa de contratar um serviço ou estar mais próximo de você em alguma rede social, né? A própria rede social é também uma receita, né, uma fonte de receita indireta. Quando eu faço a live lá de terça-feira de meditação para mulheres ocupadas, é uma forma indireta de eu trazer as pessoas para o clube, que é a assinatura, né? Ou para as pessoas fazerem o programa de mindfulness, tá? Importante a gente pensar nesse fonte de receitas a partir de uma perspectiva de um novo mundo, né? Então, sim, você tem um valor pelo seu serviço, mas como é que você pode flexibilizar isso, tornar isso mais acessível? Então, no Mindfulness, por exemplo, eu tenho a colaboração consciente. Eu tenho o valor do programa e tem lá a colaboração consciente. A pessoa pode vir colaborando com o que é possível para ela naquele momento. Entendo que saúde mental é algo extremamente importante nesse momento e quero tornar isso acessível para mais pessoas, né? E tenho tido experiências muito boas com isso, então veja se você pode experimentar isso no seu modelo de negócio. Outra coisa que eu faço é escambo, né? Estamos voltando para a nossa ancestralidade, tanto na saúde quanto nos negócios. Então, quero fazer algo, um design, sei lá, uma terapia, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, uma formação, e tenho o meu trabalho aqui, né? Então, a pessoa pode se interessar pelo meu trabalho, eu me interesso pelo dela, e a gente faz essa troca. Então,
veja se isso é possível entrar no seu modelo de negócio em prol do seu crescimento. Não é que tudo que a gente está falando, né, é como você estrutura tudo isso em prol do seu crescimento, tá? E depois vai para a estrutura de custos. Então, é internet, é telefone, é luz, é telefone, enfim, né? E aí a gente tem a ilusão, né? Veja bem, principalmente psicólogos, vem muito essa história. A gente tem a ilusão de que online a gente precisa cobrar mais barato. Não, né? Online eu tenho o mesmo custo, né? É a minha luz, é a alimentação, eu não estou comendo no restaurante, mas eu estou fazendo aqui em casa, é a internet, né? Que é a internet de casa, mas é a internet do meu trabalho. Então, qual é o percentual, né, que você usa da sua internet de casa? É você dividindo a conta com você mesma. Porque senão você não tem também a noção de que se o seu negócio, né, é sustentável, né? Se o seu negócio está te trazendo o resultado que você precisa, né, para a sustentabilidade da sua vida, para a sua saúde financeira. Então, é importante a gente colocar aqui todos os custos, né? E aí a gente vai para as métricas. E aí, muito cuidado aqui, né, para a gente não cair nas métricas do que estão dizendo para a gente que é o correto e é o que diz que seu negócio está crescendo ou não. As suas métricas. Então, as suas métricas podem ser o número de clientes, né? Quando eu chegar em X clientes, eu tenho sinal de que meu negócio está crescendo e posso dar o próximo passo de investimento, de crescimento e tudo mais, né? Pode ser sim o seu número de seguidores, desde que a intenção seja uma métrica de crescimento, de saúde, e não uma métrica, né, que a gente fala que é a métrica do ego, né, ilusória. Não. Isso é óbvio, né? Se o número de seguidores cresce, eu tenho mais possibilidade de conversão, né? Das pessoas virem e contratarem o meu trabalho. Isso é óbvio. E se eu me relaciono com isso a partir desse olhar, né? Por isso, de novo, mindfulness. Eu me relacionar com a realidade como ela é e não ficar enchendo de pensamentos, crenças e me deixando levar para baixo emocionalmente se aquele número não cresce. Não. Olhando aqui, com presença, consciência, que eu tenho uma meta de chegar a 5.000 seguidores e me relacionando com aquilo como um parâmetro de crescimento e não como comparação ou algo que vai me colocando para baixo e desmerecendo o meu trabalho, né? Então, isso é muito importante. Então, quais são as suas métricas? Tá? É o número de assinantes no e-mail, é o número de clientes que contratam, é o número de seguidores, é o seu número de faturamento, defina por você, né? E depois, né, a gente vai para o diferencial. Então, olhando para tudo isso, para esse panorama, para esse mapa, né? Qual é o seu diferencial? Eu coloquei essa palavra em cima do que estava embaixo, né? Porque no Lean ele fala de diferencial competitivo, mas como eu disse, eu não acredito na competição, e se a gente não cuida de cada palavra que a gente está colocando na construção do nosso dia, né, a gente é levado por ela inconscientemente. Então, está arriscado o diferencial competitivo aqui. Estou justificando porque isso é uma linguagem de mercado, diferencial competitivo, mas não é uma linguagem que eu uso aqui para mim. E eu acho isso muito saudável. Se for saudável para você também, utilize, né? Mas aqui está falando de um componente que torna o seu trabalho diferente de outros. Então, se eu for falar da mentoria, né? O que torna a minha mentoria diferente das outras pessoas? É a linguagem, é eu ser psicóloga, né? E falar a partir de um lugar de empatia e compaixão, né? Com outros psicólogos e outros terapeutas, quando o negócio é número, métricas, volume de coisas para fazer, de como você tem que estar nas redes sociais ou não, de como você fala, né? E do que você fala, de usar gatilho mental ou não, né? Da sua própria construção de serviços, né? Então, isso é muito importante, gente, para a saúde do seu negócio, para a sua saúde e para a saúde de quem vem, né? Porque não vem fazer mentoria comigo quem está olhando números. Quantas vezes eu vou triplicar o meu faturamento? E, de novo, eu não estou criticando quem faz isso e nem quem oferece. É simplesmente uma escolha, um posicionamento diferente.
Não estou dizendo que a minha mentoria é melhor, porque não fala, né? Porque o objetivo está amplo e mais profundo, no sentido de olhar a nossa vida como um todo e as pessoas que a gente está chegando. É o meu jeito de fazer. As pessoas que se conectam com isso vêm. E isso é muito bom para mim, porque é uma delícia uma sessão de mentoria. É muito bom para a pessoa, porque a sessão de mentoria também é boa. E porque ela vai ter os resultados que ela está buscando, né? Ela não vai se decepcionar com o serviço. Então, é muito importante você assumir quem você é, suas características, a sua linguagem, para que esse encontro, né, entre você e o seu cliente seja bom o tempo todo, né? Que trabalhar seja gostoso, não precisa ser luta, não precisa ser difícil, e você não precisa estar com pessoas que não estão alinhados com o que você pensa, com a sua visão de mundo e com o que você quer construir. Né? Então, muito bem. Aqui está o panorama do que você precisa construir para que você não fique mais perdida, não fique mais confusa, saiba o que postar todos os dias ou quantos dias na semana você escolher, né? Saiba para quem você está falando e possa criar coerência e consistência na sua mensagem. O que não pode faltar no seu modelo de negócio? Pensando na proposta de valor, né? Precisa ter cuidado, confiança, conveniência, acessibilidade e atender reais necessidades. A gente não precisa ficar criando necessidade nas pessoas, né? As pessoas já têm necessidade demais. Então, olhando para as necessidades das pessoas ao seu redor, da sua comunidade, né? O que você atende? O que você ajuda a resolver, transformar? Pensando no relacionamento e na comunicação, o que precisa ter? Empatia, compaixão, ética, verdade, conexão e compromisso com a transformação da vida da pessoa que vem, que consequentemente vai impactar na nossa sociedade. Então, quando eu falo, qual é o seu propósito, olha para sua janela, qual é a coisa que você quer, né, transformar, às vezes isso pode dar um certo, né, recuo de, nossa, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa força, mas acredite, a vida de uma pessoa que você transforma, você está transformando o mundo lá fora. Então, a gente tem que acreditar no poder do pequeno, da pequena ação, do que a gente faz aqui, né? No meu consultório, no meu atendimento, ou nos meus cursos online, ou na minha rede social. Né? O que eu postei hoje lá, né? Na vida de quem tocou, como tocou, transformou positivamente, né? Eu possibilitei um sorriso, né, no dia de alguém, isso já é uma grande coisa, né? Então, que a gente possa acreditar no potencial da nossa mensagem, pensando nas ações do micro para o macro. Recursos e custos, então cada vez mais conscientes, né? A gente está trazendo aí as ideias do minimalismo, do essencialismo, né? Então estou aqui no meu consultório, no meu escritório, no meu espaço de trabalho, que é como é, né? Eu não preciso ficar investindo num estúdio maravilhoso, cheio de iluminação, né? A minha iluminação é essa aqui, simplesinha, né? Quando eu preciso, acendo, quando não preciso, deixo ela desligada, né? Tenho aqui o meu note, então o mínimo recurso viável, onde eu saia também dessa coisa do consumo, do cenário, de tudo que me distancia da verdadeira essência do meu trabalho, da minha atuação no mundo. Então, recursos conscientes, compartilháveis, reutilizáveis, sustentáveis. Vamos pensar naquele mundinho, né, na Terra, né? Da figurinha lá do primeiro, né, que está adoecido, precisando de regeneração. Como é que os seus recursos, né, para o seu trabalho têm contribuído para a cura ou para o adoecimento da Terra? Parcerias, né? É muito bom a gente fazer parcerias, né? Mas é importante a gente olhar para alguns detalhes quando a gente faz uma parceria, para que isso seja bom, né? Seja uma relação ganha-ganha. Então, colaborativa, confiável e principalmente propósito sintonizado. E propósito de verdade, né, gente? Assim, agora marketing humanizado é trend. Então, tem muita gente falando de marketing humanizado.
Mas se você vai lá ver uma live da pessoa, ou o conteúdo que ela está oferecendo, é só a capa, por dentro é mais do mesmo. Ela está dizendo para você investir R$1.000 por dia, ela está dizendo para você fazer 50 lives, 50 stories. Então, humanizado como? Se não me vê como um humano que atendo o dia todo e não tenho condições e nem quero fazer 20 stories, né? Então, você olhar nas entrelinhas, né? Eu brinco que assim, o marketing da verdade, que agora também é trend, todo mundo postando livros de leitura do marketing da verdade, não sei o quê, mas a verdade está nas entrelinhas, a verdade está na coerência, então é a gente olhar para esses parceiros que queremos, estão com os propósitos sintonizados com o nosso, não só na frase, mas na atitude diária, né? Na comunicação, na palavra, como se relaciona. A monetização, né, é importante sim. Então, como eu disse, o marketing mindful não é um marketing sem métricas, né, sem propósitos. Então, não é sem meta de crescimento do seu trabalho e do seu negócio. Então, pensar nessa monetização, na sua sustentabilidade financeira, né, e em novas maneiras de você trazer isso para o seu negócio. Então, pensar em escambos, contribuição consciente, como eu falei agora há pouco, né? Então, terminamos aqui essa partilha, né? Espero que tenha colaborado aí com essa expansão da consciência de vocês, de como organizar o seu negócio, sua mensagem, né? E como você leva isso para o mundo. E agora eu quero saber o que você descobriu de novo sobre você e sobre o seu negócio, né? E o que mais a gente pode construir juntos aqui para que você se comunique, para que você leve, ofereça essa sua joia rara que só você tem aí para oferecer, né, para o mundo. Bom, obrigado por tudo aí. E acho que uma das primeiras coisas que já me vieram, assim, com um pouco mais de clareza, nos últimos tempos aí, de umas 2 semanas para cá, teve um dia que me veio uma ideia de uma jornada enorme de sequências de conhecimento, e, enfim, de como trazer o Dharma, toda a base do Dharma, né, desse trabalho bonito de autodescoberta, com a descoberta da humanidade compartilhada junto, né, através do mindfulness, passando por todos os conhecimentos de base, mas estruturados através do mindfulness. E eu fiquei pensando o que fazer com isso. E hoje, aqui também, eu cheguei nesse lugar que eu já estava achando que talvez era, mas ficou mais claro para mim ainda que é isso. Eu ainda não cheguei no modelo de jornada de cursos que eu gostaria de oferecer, jornada de caminho. Eu ainda preciso trabalhar mais, eu ainda tenho, sempre vai ter, né? Mas tem ainda outro olhar, está faltando coisa, basicamente. Eu fiz a jornada dos entrementes, daí com algumas coisas, né, os cursos de aprofundamento em mindfulness, daí com algumas coisas também que entram de vez em quando, né? Um retiro online, a formação, etc e tal. Mas ainda está faltando, ainda tem a questão de base dos imensuráveis, amor, compaixão, alegria empática e equanimidade, dos 5 preceitos, das 6 perfeições, do nobre caminho óculo, tanta coisa assim, com outras linguagens, com outros nomes, né, se for o caso, porque não precisa falar budistês, né, mas tem muito conhecimento de base, que normalmente seria a visão que é dada antes do mindfulness, geralmente, né, e hoje a gente mergulha direto na prática e no mindfulness, e daí tem que correr atrás da visão, que talvez esteja faltando para muitas pessoas, né. Então, como organizar tudo isso dentro de uma jornada e que seja para qualquer pessoa, não para quem já fez um curso de mindfulness, para qualquer um, né?
que é o que me move, o que me interessa, esse mergulho profundo, ajudar as pessoas um mergulho profundo de parar um pouco, reduzir o sofrimento autocriado, a necessidade de controle, a ansiedade, essa viagem de autocentramento egóica em que nós estamos imersos, né? E que cria tanto sofrimento. Então é isso, acho que o que me veio mais ainda é isso, eu ainda posso me debruçar mais em trabalhar essa estrutura, essa jornada de desenvolvimento através de cursos. Obrigado. Bom. Posso dizer o que eu fui imaginando enquanto você foi falando? Uma universidade do eu, onde você oferece esse percurso exatamente como você disse aqui. Então, comece aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sabe que foi uma das coisas que realmente me passaram pela cabeça nesses últimos tempos, pensando, isso daqui é uma formação, são anos. É como pro resto da vida, na verdade, né? Mas enfim, são anos, é como entrar e fazer uma grande graduação com pós e não sei o que lá e tal. Só que como eu ofereço isso de uma forma que as pessoas possam engajar, porque elas não vão ter uma universidade, entre aspas, dando chancela, instituição e tudo mais. Porque daí quando tem, né, eu vou fazer uma graduação, sei lá, uma pós de não sei o quê. Aí a gente vai falar, não, são 3 anos, mas tudo bem, é uma pós, eu vou ter... Nesse caso, você não vai ter a chancela de nenhuma grande instituição Por renomada. isso usar a universidade. Para mim foi uma provocação a palavra universidade, porque a gente só busca certificados de coisas externas, né? Pós-graduação de coisas externas, de ferramentas, pós-graduação do fazer. Como é que eu tenho uma pós-graduação do ser? De ser, né? Não sei, foi algo que eu senti aqui, né? E de ser essa jornada exatamente como você disse, porque eu acho assim, né? Eu vejo muito essa questão do crescimento pessoal através da prática de mindfulness, né? E a partir, porque eu acho que assim, a gente tomar contato com o mindfulness, né? O programa de 8 semanas, por exemplo, né? É como se fosse uma limpeza, assim. Então, estou me limpando dos barulhos externos, né? De tanto estresse, de tanta ansiedade, de tanto fazer, e permitindo um pouco mais de espaço de me olhar. Aí, quando eu tenho esse espaço de me olhar, aí sim eu tenho esse convite, né, essa vontade de me aprofundar nesse conhecimento, de sair do certificado papel que eu coloco na parede para mais um fazer, né? Então, eu fui, né, para esse estudo de Dharma, de aprofundamento. Não sou budista, mas eu adoro estudar, porque diz muito sobre mim, sobre a minha maneira de ser e estar no mundo, né? De evoluir, enfim. E dessa conexão com todos os seres, de que não estou aqui só para mim, né? Então, eu acho que é isso, né? O Mindfulness, ele vem, o 8 semanas, ele vem meio pragmático, prático, como uma metodologia, porque assim é o primeiro contato que a gente tem com isso, e depois nesse aprofundamento. Mas eu acho que é muito legal a sua ideia, e que é esse o convite, né? E da gente ter essa clareza de que o nosso trabalho não é para todo mundo. O meu trabalho não é para todo mundo. E essa universidade não é para todo mundo, né? Então, é você falar a linguagem das pessoas que têm interesse por esse percurso e que vão se beneficiar com isso. Então, quem está buscando certificado, e de novo, né, gente, é sempre uma atitude mindfulness, embora a linguagem, né, venha com um pouco de crítica, mas assim, cada um no seu caminho, cada um no seu momento, né? Que a gente seja gentil e compassivo com todos para que a gente possa ser com a gente mesmo. Mas quem está nesse caminho de buscar mais um certificado, mais uma formação para o fazer, não vem. Não vem porque você não vai ter essa conexão gostosa de falar com aquela pessoa, né? E a pessoa também não vai ter essa conexão gostosa de te ouvir
e nenhum dos dois serão beneficiados. Então, que o nosso trabalho seja para o benefício de todos os seres, incluindo nós mesmos, né? E essa abertura, essa comunicação do que realmente vai fazer as pessoas certas chegarem. Muito bem, obrigada por compartilhar. Onde eu me inscrevo? Eu já falei que eu sou sua persona, né? Quem mais, gente, gostaria de presentear a gente com uma partilha? Sem ser gente... deixa ela falar. A Juliana levantou uma mãozinha lá, Mas deixa a Adriana, eu acho que também levantou. A Maria. Diga, Maria. Maria, é muita gente. Desculpa, que eu estou no meio do mato, graças a Deus. Então, o milagre da internet está nos possibilitando esse encontro maravilhoso. Bom, por acaso, Luiz, você já teve o poder do toque. O trabalho que eu faço, o que você estava falando é o que está... Você estava descrevendo algo que normalmente eu faço em silêncio. Eu e a Adriana nos conhecemos outro dia aqui, nesse lugar. Ouvindo tudo que a Adriana estava passando, eu me identifiquei com vários pontos que eu já vivenciei na prática, mas que eu nunca tive acesso à linguagem. Expressar isso é difícil para mim, porque eu nasci como terapeuta. Não gosto da palavra terapeuta, porque na Nova Zelândia a gente é uma praticante, né? Essa coisa terapeuta é um pouco diferente, a linguagem. O Dharma, Mindfulness, para mim eles vieram juntos, eles não são separados. E a massagem, eles partiram a partir do momento de um desequilíbrio da minha saúde, do meu corpo, né? Procurar o que é meditação, porque eu não estou conseguindo lidar com tudo isso aqui, que é tudo... Parece tudo lindo, mas eu não estou sentindo tudo lindo. Então, eu sentei num lugar que eu não entendia a linguagem, né? No caso, o inglês, morei na Nova Zelândia, e, de repente, eu comecei a sentir os benefícios, não os benefícios daquela prática. E, no mesmo tempo, eu fui à Índia para conhecer uma mestre, e ela tocou meu corpo, não sabia muito sobre ela. E a partir dos benefícios que eu recebi da massagem, da terapia, da yoga, era tudo muito ruim, era interna, né? E ela dizia, você agora tem que passar isso para frente. Como eu vou passar isso para frente? Eu não sei fazer o que você sabe. E o meu desejo nasceu de compartilhar a partir da necessidade do outro. Quando uma pessoa estava com uma dor nas costas, e eu sei fazer alguma coisa que de repente te ajude, mas eu não acho que eu sei tanto. Aquela pessoa falou para mim, eu acredito que você sabe. E então, quando eu toquei a pessoa, e a resposta dela foi parecida com a minha resposta, quando alguém tocou no meu corpo, aquilo me deu confiança, foi me dando um flow, um fluido, né? Não sei se fala assim em português. Então, aquilo foi nascendo dentro de mim a vontade de me colocar a serviço. Eu ainda quem queria estar me permitindo, porque eu chamo essas pessoas de meus livros de aprendizado. Foi nesses corpos que eu desenvolvi o maior conhecimento. E daí um dia eu tive que trabalhar
com isso, então, humanizava, que me permitia, né, seguir a linhagem que eu fui treinada e incorporar a minha linguagem a partir de como eu interpreto aquele conhecimento e a necessidade daquele público. Quando você está morando num país que você não é, né, você é migrante, você tem que aprender uma série de coisas para você se adaptar e ainda ser fiel aos seus princípios, às suas raízes. Então, isso é uma dança da vida, né? E eu fui muito abençoada em ter muitos seres e muitos corpos que me permitiram esse aprendizado. Mas quando veio a coisa de eu ter que pôr ele num papel, como eu vou dizer tudo isso que eu fiz em silêncio? Então, criou-se o marketing da Maria através das pessoas descreverem a experiência delas, né? Então, muito mais do que falado, eu trabalhava o silêncio, eu tive que trabalhar o silêncio em mim para o silêncio, para emanar o silêncio no outro, porque ele silenciando a voz, focando na respiração, ele permitindo o toque, ele aceitando, né? Aquilo gerava um benefício. E como eu vou pôr isso tudo no papel? Né? E eu tive muitas trocas, né? Uma necessidade financeira de eu não ter como fazer essa loucura toda desse marketing expansivo, mas ao mesmo tempo precisava ser genuíno, tentar passar aquilo que era, né, o meu propósito. E a Adriana estava falando e ela estava descrevendo coisas que para mim eu não sabia nem dar o nome. Ele é assim, como eu criar essa nova história da Maria aqui onde eu tô, né? Sair e entrar nessa coisa da internet, como eu vou usar o que eu usei em minhas mãos, né? Com as palavras, com o movimento, aquela formação que eu tenho, formação da yoga, eu integrei, na verdade, da massagem com mindfulness, tudo numa, né? E a partir do momento que eu tive que fazer tudo online, como eu estou fazendo agora com vocês, e por conta do Covid e tudo mais, criando, né? Como eu transformo isso. E a Adriana me deu várias, assim, não sei, abriu uma dimensão, assim, de ideias. E a tua história, que tu a me compartilhar, Luiz, foi bem tocante para mim, assim, foi muito profundo, assim, né? Tem muito a ver. Obrigada. Obrigada. E eu acho que é isso, né? Acima de tudo, como é o seu jeito de fazer, né? Tomar contato com essas possibilidades, essas ferramentas, né? Com as próprias estratégias de marketing, como eu disse, marketing é uma ciência e está aí para nos ajudar nisso. Mas qual é o seu jeito de fazer, né? Uhum. Obrigada, Maria. Juliana. Eu que agradeço infinitamente. Juliana, quer falar com a gente? Oi, gente, eu vou abrir aqui a câmera. Bom dia, quase boa tarde aqui no Brasil, né? Primeiro, eu queria agradecer muito, muito. Esse é um espaço que há muito tempo, sendo bastante aberto aqui com vocês, eu não tinha. Acho que a vida digital, né, nesse momento que a gente tem vivido, tem criado algumas barreiras e tem, ao mesmo tempo, aberto outras portas que a gente ainda não conhecia tão bem. E apesar de eu trabalho com digital desde 2015, né, mas além disso tinha vida presencial. E o mais interessante de tudo, acho que de toda essa nossa conversa, de ouvir todo mundo, a história de todo mundo, agrega sempre, sabe? O mais interessante de tudo isso foi compreender que, mesmo estando no digital, numa reunião online, num espaço, cada um no seu espaço, né? Não compartilhando de energia pessoalmente, é possível sim a gente compartilhar boas energias mesmo através de uma câmera, de um microfone, e isso é incrível, sabe? É algo que
que faz muita falta, né? A gente tem vivido num outro período, a gente tem precisado se adaptar, se redescobrir, né? Para a gente poder viver nessa nova fase que a gente está vivendo e saber que a gente pode fazer isso através desses espaços é sempre muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar com a Adriana, né, há um tempo atrás, e, enfim, eu faço parte, né, eu acompanho uma filosofia de vida japonesa próxima do budismo, mas que, enfim, compreende tanto o budismo quanto o cristianismo, que é a Seichonoye, desde muito pequena, desde que eu nasci. E eu e minha mãe, né, muito dela. E eu sempre tentei trazer assim isso para a minha vida e agregar isso para outras pessoas sem impor para elas, né? Que eu acho que é o mais importante. Não impor para as pessoas nada do que a gente acredita, mas ao mesmo tempo conseguir de alguma forma compartilhar essa energia, né? E por muito tempo trabalhando, eu trabalho com pessoas, né? Há bastante tempo. Trabalhando com pessoas, eu fui descobrindo que às vezes a gente acredita em algumas coisas que podem ir se moldando, né? Entendendo a cultura, as crenças de outras pessoas e o quanto a gente vai, com o decorrer da vida, se adaptando a isso e estando mais aberto ao que o outro também sente, ou o que o outro também acredita, né? O que o outro também precisa, isso é muito interessante. Tem algumas coisas que nessa trajetória eu fui entendendo, se vocês me derem licença, eu queria compartilhar. Acho que o ponto alto de tudo foi quando eu entendi que a vida não tinha fim em mim mesma. Quando eu entendi que era maior do que eu, né? Que as coisas que eu fazia, o que eu desenvolvia no meu trabalho, seja nas redes sociais, seja com clientes, ou, enfim, em alguns movimentos que eu participava, né, sociais e tudo, quando eu entendi que era sobre a sociedade, sobre o mundo, passou a ter um peso menor pessoal, como eu posso explicar. O medo de fazer foi menor, as preocupações foram menores, porque eu entendi que não era sobre mim, era sobre aquelas pessoas que iam se beneficiar, era sobre aquela transformação que o que eu estava fazendo ia causar, e isso assim foi muito legal para mim, foi muito interessante, sabe? Porque me ajudou a me destravar, né, pessoalmente, é claro que muda a gente, mas fez com que as coisas fluíssem melhor. Isso aconteceu e foi muito legal, foi algo que fez muita diferença. Entender que a nossa existência é maior do que a gente, né? E uma outra coisa, que é uma coisa que eu acho que a gente tem muito quando a gente tem metas, né? Foi perceber que às vezes a gente está tão focado em metas que às vezes a gente acaba não cuidando do que a gente já tem. A gente está buscando aquilo, algo maior. É importante, né? A gente sempre buscar algo maior para que a gente não pare também. Mas às vezes a gente fala, mas isso aqui, né? E aí isso pode acontecer de várias maneiras, né? Pensando, enfim, em redes sociais, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, isso pode acontecer às vezes com, sei lá, 5 pessoas que estão ali e que gostam do que você fala e que tem uma conexão com você que às vezes é da vida, né, da vida ali física, né, não é, e veio de outros espaços para as suas redes sociais, e você fala, não, depois eu respondo essa pessoa, não, depois eu falo com ela, não, porque você está buscando outras, mas com essa aqui eu sei que já, né, já vai, já flui. Quando a gente entende que a gente precisa cuidar de quem a gente já tem, do que a gente já tem, e não parar de buscar mais, né, não parar de buscar aquilo que a gente quer, além de tudo isso, mas quando a gente entende que é importante também cuidar do que já está ali, e isso até na vida pessoal, né? Com a gente, com a nossa família, com quem a gente ama, faz muita diferença, pelo menos para mim, né? Eu não acredito em método, assim, em coisas que você fala e que vai fazer sentido para todo mundo. Eu acho que para cada pessoa, né? Cada trajetória tem suas particularidades, mas eu queria compartilhar porque eu acho que é muito importante a gente, através dessas experiências compartilhadas, conseguir se desenvolver em conjunto. Acredito muito nisso. E de tudo dessa reunião, acho que eu entendi que eu quero construir coisas através de comunidades, conectar pessoas, fazer as pessoas se desenvolverem em conjunto, de diversas maneiras, né? Através de diversos espaços e do que eu já faço. É isso. Desculpa se eu falei demais, gente.
Imagina, gratidão pela sua partilha. E nada do que a gente tem vontade de dizer é por acaso, e nada do que a gente ouve é inútil, né? Porque isso que você falou é algo que, tipo, numa meditação eu tive essa sensação, né, do tipo, eu tô muito para fora e não tô cuidando da minha plantinha, né? Então, Luiz, não sei se você percebeu que eu estou mais ativa lá na comunidade. Foi por conta dessa meditação, desse insight, desse chamamento, né, de cuide da sua plantinha, coloque um pouquinho mais de água, né, esteja mais presente na sua comunidade, né, e aí a Juliana chega e diz essa fala, então eu acredito nessa comunicação, né, nessas coisas que a gente vem recebendo, nesses direcionamentos que a gente vem recebendo, e que não está aqui no prático, no planejamento, né? É o que a gente vai recebendo do outro e vai ecoando aqui na nossa construção. E aí, de novo, né? Se a gente estiver presente, e eu falo de mindfulness porque esse foi o meu caminho, mas é como a Juliana falou, né? Cada um de nós tem o seu, pode ser o Seishonoe, pode ser qualquer outra coisa que te possibilite estar presente no que você está fazendo, né? Então, cada fala, cada contato, cada conexão é um presente para a sua construção de vida, né? Dos seus objetivos pessoais, profissionais, do seu florescimento, né? Então, eu acredito muito nisso. Inclusive, que quem está aqui é porque deveria estar, né? Tinha 30 e tantas inscrições, né? Então, agradeço vocês pela presença, né? Alguém mais gostaria de trazer algo, uma pergunta, uma partilha? Ficou com alguma dúvida sobre a ferramenta que eu apresentei, da construção desse mapa, dessa bússola de como você fortalece o seu trabalho, sua mensagem? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu trabalho com alimentos, né? E a alimentação tem bastante a ver aí com todo esse sistema de cuidado nosso e do todo. E como várias coisas no mundo nesse momento estão passando por várias transformações, a alimentação é né? E a indústria de alimentos está passando por uns bons bocados para se reinventar e oferecer e tornar mais acessível uma alimentação mais saudável a mais partes da população do que não só a classe A, B lá que pode comprar, né, os saudáveis, etc. E aí, obviamente, estou passando por esse momento de ainda estar trabalhando, né, com alguns alimentos que não fazem bem, né, e que é o que temos para hoje, e às vezes o consumidor também não entende a diferença de um para outro. Nós estamos mudando essa chave, né? Eu enxergo dessa forma. E aí, na hora que você põe a proposta de valor lá no seu, né, no Canva, né? Como que você traz isso? Vou ser bem resumista, né? Assim, sem ser apedrejada, né, na verdade. Então, é um pouco essa dúvida, se é que isso é uma dúvida, né? Porque eu acho que também é uma jornada, mas, enfim, só para compartilhar um pouco como que você põe esse valor num momento de transição, né? Vou dar um exemplo. Você faz muito bem marketing, você faz muito bem marketing de alimentos, né? Que é a minha especialidade, digamos assim, né? E aí eu falo assim, tá, agora eu só quero fazer marketing de alimentos que façam bem. Só que isso hoje eu não consigo ainda. Então, como que você põe isso para fora sem ser apedrejada mesmo, né, no fundo? Porque você tem que fazer os dois lados, sabe? Assim,
Então, De hora que você se põe em algum, principalmente na alimentação, você se coloca em alguma posição, né? Você é literalmente apedrejada. e a coisa que me vem não dá para servir a dois senhores. Você tem que escolher o seu posicionamento. Porque o seu trabalho com a alimentação saudável só vai crescer a partir do momento que você escolher e assumir esse posicionamento, né? Porque sim, tem um preconceito, né, de quando a pessoa for te procurar para cuidar do marketing dela e ela trabalha com essa alimentação saudável, ela tem esse valor. Então, se ela tem esse valor, ela vai contratar alguém que tenha esse valor, que vai entender a mensagem dela, que vai entender o propósito dela, né? E aquilo que ela quer comunicar, entende? Então, se você não assume isso como seu posicionamento, vai ser bem difícil você construir uma carteira de clientes das pessoas que trabalham com esse olhar, com essa, né? A gente está num momento assim, bem de ativismo, né? Ativismo é o marketing 5.0. Então, se essa pessoa está no alimentação saudável, ela quer levantar a bandeira de alimentação saudável, né? E aí você tem que ir fazendo essa transição. Como é que você faz essa transição? Se é isso que te chama, se é isso que te move, é isso que vai te motivar, né, para estar na ação, é assumir isso como sua proposta de valor e vai acontecendo gradativamente, assim como as pessoas que não estão nessa alimentação saudável vão saindo, as pessoas que estão vão chegando, né? Então, por isso que chama transição. Você vai transitar de um espaço para o outro. Mas você precisa assumir isso para dar força e criar um posicionamento, uma comunicação autêntica, até para você se sentir honesta nessa relação, né? Mas eu estou aqui falando de alimentação saudável, mas eu tenho esse cliente aqui que vende pururuca de... né? E aí você mesmo fica com esse questionamento, e esse questionamento tira a força, né? Esse questionamento tira a nossa força de ação, né? Então escolhe e vai, mas com a consciência de que é uma transição. Você não vai despedir todos os seus clientes, que é a sustentabilidade, né, da sua vida, de você honrar seus compromissos, né? Mas você vai fazendo essa transição gradativamente. Se você não começar agora, daqui a um ano, você está com essa mesma pergunta e com o mesmo problema. Muito bem, obrigada. Obrigada pela partilha. Alguém mais gostaria de perguntar algo? Simone, bem-vinda. Está fechado o seu microfone. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Eu não assisti o treinamento desde o começo, mas há um tempo que eu venho te seguindo e eu acho que eu concordo com muitas coisas. E eu sou psicóloga, eu trabalho atualmente com avaliação psicológica e desde a pandemia eu comecei o desejo de gravar vídeo, de ajudar mais pessoas. Só que eu sou assim, eu não sou tímida, mas diante da câmera eu fico muito presa, muito travada. E eu também não tenho eu me sinto muitas vezes com assim sem conhecimento, sem saber como organizar esse material para postar, como lidar com isso, sabe? Aí, pronto, eu consumi muito material nesse ano de pandemia e aí eu fico só olhando as coisas, fazendo cursos e não consegui ainda me organizar para poder postar as coisas direitinho. Eu já comecei a postar, só que é muito assim apressado, com muito medo. Aí, o curso, né? Eu entrar na mentoria. Mas aí, será que não é mais muita coisa para eu assumir? Eu não consegui lidar mesmo com esse assunto para passar. Eu faço terapia há um ano, e mesmo assim, ainda eu acho que eu estou caminhando, mas está muito lento. Eu acho que eu poderia agilizar mais esse meu processo. O que é que tu acha? E obrigada por essa partilha de tudo, que eu fico só te seguindo e observando. Obrigada. Te vejo lá na meditação, na mentoria, em tudo. Muito bom. Eu acho que assim, né, a gente está num momento over, né, de informação.
E aí a gente pega uma informação daqui, uma de acolá, outra da acolá, outra da acolá, outra da acolá. E a gente precisa entender de que não existe a melhor estratégia, existe a que você escolhe e a que você segue. E daí você olha uma pessoa que te fala para fazer de um jeito, aí você começa a fazer aquilo. Aí você ouve outra pessoa que fala para você fazer de outro jeito, aí você começa a fazer daquele jeito. Aí você começa a fazer de outro jeito. Então, né, realmente você fica naquela rodinha do rato, que roda, roda, roda e não sai, tá sempre no mesmo lugar. Então, eu vou te convidar para assistir a gravação desse encontro, né, onde eu dei um norteador, né, de como você organiza suas ideias, a sua proposta de valor, sua mensagem, né, porque a partir de você organizar isso e entender, né, embodiment, você ter aquilo dentro de você, que você vai conseguindo construir essa mensagem de uma maneira mais clara, mais objetiva, né? É claro que aqui eu estou falando de um preparo, né? De você organizar as ideias e saber o que você comunica, para quem você comunica, por que você comunica. E aí depois você faz um planejamento estratégico de marketing, onde a gente coloca os objetivos, né? Então, o que eu quero trabalhar nesse mês? É um serviço, é meu posicionamento, né? A minha profissão, eu como profissional, psicóloga. Então, você tem que definir esse objetivo e traçar as estratégias para pelo menos uns 3 meses. Então, assim, algumas pessoas costumam fazer um planejamento de marketing para 6 meses, né? Eu acho que diante desse cenário que a gente está vivendo, se a gente conseguir de um mês acontecer sem tantas mudanças, já é um grande feito. Então, mas eu gosto de trabalhar com 3 meses, né? E você vai mensurando, olha, aqui está funcionando, aqui não está, vou mudar essa ação, né? Mas você ter um mapa, né? Um norteador, uma bússola do que você vai fazer, acaba com todos esses empecilhos que você está me dizendo. Eu tenho vergonha de estar lá na câmera, eu não sei o que eu falo, não sei o que postar todos os dias, né? Se você tem esse plano, você sabe exatamente o que fazer. E com relação à vergonha, de novo, né? A consciência do que você está fazendo, por que você está fazendo e para quem. Porque geralmente, quando a gente tem vergonha, a gente se bloqueia, a gente não está falando para quem a gente se propõe a falar. A gente vê atrás da câmera nosso professor, nosso supervisor, nosso terapeuta, o marido, a mãe, o filho, seja lá qual é a pessoa que critica o nosso jeito de ser e estar no mundo, né? Ao invés de olhar para a câmera pensando que quem está ali atrás é a pessoa que está precisando ouvir o que eu estou falando, que vai se beneficiar com aquilo que eu estou dizendo, né? Então, é um caminho, né? E da gente manter essa caminhada, né? De, eu postei, daí eu vou lá ver quantas curtidas teve, quantos comentários. Não, gente, joga para o universo, né? Faz seu trabalho, segue sua vida, confia no fluxo da vida, né? Faz o que você tem que fazer, comunica o que você tem que comunicar, isso vai chegar no coração da pessoa que precisa chegar, né? É confiar no seu trabalho e deixar as coisas acontecerem. Confiar no trabalho, fazer o que precisa fazer, né? E deixar as coisas acontecerem, né? Sem obsessão, sem autocrítica, sem julgamento. Você joga na vida, vai ser feliz. Vai ser feliz que o resultado vem, né? Mais ou menos por aí. Mas a gente tem que ter esse planejamento, assim, para saber para onde a gente está caminhando, né? Para onde a vida vai nos levando. Muito bem. Então, vai ficar salvo esse treinamento para eu poder ver? Sim, tá gravado. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Pelo e-mail. Se alguém tiver mais alguma pergunta, diga agora o cálice para a próxima live. Obrigada. Gratidão a você. Obrigada. Obrigada por ter vindo. E aí a gente... Gratidão, gente. Obrigada. Eu estava aqui visualizando o restaurante consciente, saudável, quando você estava falando. Sim. Ai, que legal. Já temos algum.
E o propósito de ajudar, de visualizar o que esse alimento vai causar. Os Hare Krishnas são muito bons nisso. E eles vendem a comida bem baratinha e é maravilhosa. Sim. Bem, É isso aí. Bom, então vamos caminhando aqui para a gente encerrar, né? Meio-dia, a gente ficou 2 horas aqui conversando, nem fez pausa, né? Para o café, para a água ou para o banheiro. Sinal que a conversa foi boa, eu espero que isso tenha agregado para vocês, né? E aí, trazendo isso como uma clareza e transparência de estratégia de marketing, né? Trouxe vocês aqui para conhecerem, se beneficiarem, organizarem as ideias, mas para vocês também conhecerem como é que eu falo, como é que eu vejo, como é que eu trabalho, né, essas estratégias. Então, eu vou mandar para vocês que se inscreveram um e-mail com o link dessa gravação e com o link da informação da mentoria que eu vou começar a semana que vem, né? Então, na semana que vem eu vou começar uma jornada de 6 encontros, onde eu vou trabalhar o Marketing Mindful. A primeira sessão, a gente trabalha mais essa questão do que a gente trouxe aqui, né? De você se conectar com essa sua mensagem, seu propósito, seu público, né? Seu cliente ideal. E depois a gente vai seguindo mesmo nessa construção de presença digital, planejamento de marketing, planejamento de linha editorial e o que postar, né? Porque a gente vai nessa pergunta, eu não sei o que postar todos os dias, mas não é só você sentar aqui e saber o que postar, né? É todo esse processo anterior para que você faça isso com coerência, consistência, honrando o seu tempo e trazendo os resultados que você busca, né? Para você, para as pessoas, para o seu negócio, né? Então, vou mandar depois para vocês por e-mail. Ficarei feliz em ter vocês juntos com essas ideias, né, e essas sincronicidades compartilhando. Quem participa das mentorias vem para a comunidade também, então, como a Juliana falou, que acredita muito em comunidade, eu também, e lá na comunidade a gente tem se nutrido bastante nesse caminho de fazer do nosso jeito, do nosso ritmo, com compromisso, com ética e sim com resultados, né? Então, a gente está lá junto, trocando nos grupos do WhatsApp, no Facebook, a gente se encontra uma vez por mês para aprender uma coisa nova, né? E trazendo para o prático, né? A gente fala de lançamento, a gente fala sobre construir podcast, a gente fala sobre a presença digital, sobre marca, sobre site, sobre tudo que é preciso na prática para a gente levar a nossa mensagem para o mundo e para a gente crescer profissionalmente também. Muito bom, maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que realmente uma sementinha um pontinho de luz, né, tenha surgido aí na cabeça de vocês e inspirado, motivado ações. Muito obrigada. Ótimo final de semana. Eu vou mandar também o PDF, tá? Porque aí vocês podem pegar esse template e passar o final de semana imerso no seu negócio, na sua comunicação, no seu propósito. Excelente. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigada, Adriana. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.